Hoje nós vamos falar sobre tentação. Eu vou começar lendo lá no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 12 a 15. Tiago 1, 12 a 15. Que diz assim, na minha Bíblia tem o subtítulo, A Origem do Pecado. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Então aqui, Tiago está falando que a tentação não vem de Deus, e nós sabemos quem é o tentador. Se a gente for ver lá no Evangelhos, né, nos Evangelhos, quando fala que Jesus foi tentado, fala que o tentador levou Jesus para o deserto, que é o diabo. E Jesus, ele foi tentado como homem, ele não foi tentado como Deus. E ele foi tentado em tudo. Se a gente for ler lá em Lucas 4, no finzinho, depois que fala sobre a tentação, e que Jesus respondeu a cada uma das tentações do diabo com a palavra de Deus, no finzinho fala que ele foi tentado em tudo, mas em tudo ele resistiu, ele não pecou. Isso porque Jesus, ele era cheio do Espírito Santo. E se nós formos cheios do Espírito Santo, nós vamos conseguir resistir às tentações. E aí eu comecei a ver algumas coisas. Quais são as tentações, as principais ciladas que o inimigo prepara para que a gente caia em tentação? E começa lá, no Jardim do Éden, em Gênesis 3. No versículo 6 de Gênesis 3, diz assim: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto, comeu e também deu ao seu marido, e ele comeu. Então, como o Tiago está falando, a cobiça do ser humano fez com que a mulher, por engano, porque a serpente chegou e começou a falar com Eva a respeito de uma palavra que Deus tinha dado, só que a serpente torceu a palavra de Deus. E essa é a principal tentação que o inimigo usa, principalmente com quem é cristão, porque nós conhecemos a palavra de Deus. O primeiro casal, eles conheciam a palavra de Deus, mas a serpente chegou, torceu a palavra de Deus e fez com que aquilo parecesse que era certo. Então a principal maneira que o inimigo usa para tentar um cristão é torcendo a palavra de Deus. E a gente acaba, se a gente não estiver firme, não estiver cheio do Espírito Santo, a gente acaba caindo nessa tentação. A outra maneira de o inimigo nos fazer cair em tentação está mais um pouquinho para frente aqui, em Gênesis 4, no versículo 5, falando sobre Caim e Abel, que diz assim: ao passo que Caim e de sua oferta não se agradou, irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado, e por que descaiu seu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à sua porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Então, a segunda maneira que o inimigo usa para nos tentar é fazer com que a gente fique irado com alguma situação. Ou a gente ficar irado com Deus, ou nós ficarmos irados com pessoas, ou ficarmos irados com situação.
E aí o que acontece? Descai o semblante, a gente fica aborrecido, a gente fica chateado, e aí a tentação entra, né? A tentação de vingança, a tentação de, né, quando a gente se sente irado com Deus, a tentação de se afastar de Deus, quando a gente se sente irado com as pessoas, de se distanciar daquela pessoa, daqueles lugares. E só que Deus falou para Caim assim, ó: se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à tua porta. O seu desejo será contra ti, mas cumpre a ti dominá-lo. Então, a tentação vem, mas cumpre a nós dominar. Esse tipo de tentação, quando nós estamos irados, ela é facilmente cortada. A gente não vai cair em tentação se a gente obedecer o que está lá em Efésios 4:26, que é: não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Porque nós somos humanos e a gente fica irado sim com as pessoas, com as situações, mas se a gente não deixar o sol se pôr sobre a nossa ira, se chegar de noite, a gente colocar essa situação perante o Senhor e nos consertarmos, nós não vamos cair nessa tentação. A outra armadilha que o diabo usa para nos fazer cair em tentação, está lá em 1 Timóteo 6,9, que diz respeito às riquezas. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 9, que diz assim: ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Então, essa no nosso sistema, que é um sistema capitalista, ela é a maior tentação que as pessoas têm. Pastores, líderes, a gente vê muito isso hoje em dia acontecendo. As igrejas começam a ter uma boa entrada de dinheiro e isso é uma tentação. Muitas vezes os líderes, eles querem estar fazendo o melhor para a igreja, mas acabam caindo em tentação. Uma outra maneira que o diabo tem usado muito dentro das igrejas também, está lá em Gálatas 6:1, voltando um pouquinho aqui, né? Gálatas 6:1, que diz assim: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura, e guarda-te para que não sejais também tentado. Eu achei interessante esse versículo, porque está dizendo assim, olha, se alguém for surpreendido numa falta, ou seja, se alguém cair em tentação dentro da igreja, né, que ele está falando sobre cristãos, vós que sois espirituais, ou seja, vocês que são maduros e cheios do Espírito Santo, corrigi com o espírito de brandura, e guarda-te para que não sejais também tentado. Porque o que acontece? A gente que é líder, muitas vezes a gente está muito perto de cair em tentação, de ver o que um monte de gente faz na igreja. Tipo assim, caramba, aquele irmão já tem 60 anos na igreja, entre aspas. 69. Já tem 69 anos na igreja e ainda está errando nisso. E aí a gente vai ficando tão aborrecido, aí mistura com aquela ira. Isso não acontece aqui. Não, né? Não. Aí a gente mistura com aquela ira e aí nós é que vamos estar errando. Nós vamos estar caindo em tentação, porque a gente vai murmurar, a gente vai falar para Deus, Senhor, eu não acredito nisso. Sendo que a palavra diz que nós temos que corrigir com brandura e ter paciência, porque senão nós corremos o risco de ser como essas outras pessoas. Então eu achei esse versículo
eu creio que é uma das armadilhas que o diabo mais usa para tirar a paciência dos líderes das igrejas. Não só dos líderes, mas como as pessoas que ajudam a pastorear. Né? Tá rindo do quê? Vocês estão rindo do quê, né? Todo mundo se reconheceu nessa história. Só nos Estados Unidos. Só nos Estados Unidos. Só nos Estados Unidos, aqui não, né? E tem um outro tipo de tentação que está... eu vou ler primeiro em 1 Coríntios 6, 5. Você pode marcar a Bíblia. 1 Coríntios. 1 Coríntios 6, 5. Acho que não é isso não. Oxe, marcou errado. Sobre o quê? Não é nada disso. Nessa Você vê. vida, não? Não, não é. Então eu vou ler, deixa eu ver se eu tenho outra sobre marcação aqui. É sobre incontinência dos casais. Depois o Paulo edita. Depois o Paulo edita. Não, mas tem um outro versículo que é aquele que diz que os casais não devem se manter separados no seu relacionamento íntimo. Oi? É Coríntios. Então, é 1 Coríntios, mas depois eu vejo. Porque se os casais se separam, não tem o seu relacionamento íntimo, a não ser combinando e por oração, eles podem ser tentados pelo maligno. Lá em Atos 15 fala a respeito desse mesmo tipo de tentação, mas aí a respeito dos solteiros. Atos 15, 28 e 29. Que diz assim: pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além dessas coisas essenciais. 2 pontos. Que vos abstenhais de coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Destas coisas farei bem se vos guardardes. Saúde. Saúde era uma saudação. Então, o mesmo Espírito que vem trazer tentação, para que os casais caiam em tentação, achou? 1 Coríntios 7, 5. 7, 5. Pastoreia. Tá, então eu vou ler Esqueci. 1 Coríntios 7, 5. É o mesmo Espírito que vem trazer esse tipo de tentação para os casais e para os solteiros, né? Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Então, a pesquisa que eu fiz a respeito de tentação eram esses cinco tipos de tentação: o engano, a ira, o amor ao dinheiro, a falta, o erro dos irmãos e a incontinência. A incontinência é não conseguir se conter. Então, esse não se conseguir se conter, tanto os casais de namorados com relacionamento sexual ilícito, quanto aos casais casados não cumprindo seus deveres de casal. Então, eu creio que essas são as cinco maiores ciladas que o inimigo coloca nas nossas vidas. Nas vidas das pessoas que querem agradar a Deus. Por quê? Porque se a gente for ver no mundo, tudo isso aqui que foi enumerado como tentação, no mundo é considerado como normal. As pessoas devem fazer isso. As pessoas, se estão iradas, têm que descontar a ira mesmo, tem que passar por cima, matar e apertar o pescoço para ficar rico, para subir na firma, né? Se uma pessoa ofende ele, vai lá e casca a lenha. E tem que mesmo que satisfazer as suas necessidades, vamos dizer assim, do seu corpo, comendo tudo que quer, bebendo tudo que quer, saindo com todo mundo. Então, o mundo jaz no maligno, e o que a gente entende que é tentação, para o mundo é o normal. E quando Jesus estava
orando lá no Getsemane, primeiro que antes dele ir para o Getsemane, ele nos deixou vamos dizer assim, como nós deveríamos orar, né? Os discípulos perguntaram como nós deveríamos orar, e uma das coisas que Jesus falou é: não nos deixeis cair em tentação. Isso é uma coisa que nós devemos pedir diariamente para Deus nas nossas orações, porque nós somos humanos e ninguém está acima de cair em tentação. Como o Tiago falou, a gente é tentado, a cobiça da gente faz com que a gente comece a pensar naquilo como uma coisa viável, e quando a gente transforma aquele pensamento em atitudes, aí nasce o pecado, né? Aí o pecado é realizado. Mas também, se a gente for ver, lá em 1 João fala que nós não devemos pecar, mas que se nós pecarmos, nós temos o advogado, que é Jesus Cristo, o justo, e que ele, se nós nos achegarmos a ele e falarmos: Senhor, eu pequei, ele vai zerar, a gente vai ficar zerado. Então, muitas vezes, nós como cristãos que temos entendido que nós temos pecado, por quê? Porque nós demos lugar à tentação, a tentação ficou, as argumentações do mundo chegaram para nós e falaram: não, isso aí não é pecado, isso aí você pode fazer isso, não é bem assim. Essa frase "não é bem assim", eu já ouvi muitas e muitas vezes, quando as pessoas querem justificar que o que elas estão fazendo não é pecado. Só que isso não é a pessoa que está falando. O diabo coloca uma venda, o diabo coloca uma cegueira na minha vista, nas nossas vistas, porque nenhum de nós está livre disso. E aí vem essa frase: não é bem assim. E aí é o mesmo engano que a serpente usou lá no Éden. Não é bem assim que Jesus falou. Não é bem assim. Vocês não podem nem tocar naquele fruto. E quando nós estamos na nossa vida psique, que são os nossos 5 sentidos físicos, a nossa mente vai começar a pensar: é mesmo, não é bem assim. E esse "é mesmo, não é bem assim" vai nos levando próximos do pecado, sem nem saber que nós estamos pecando. E a gente vai se aproximando, até que a gente concretiza. A hora que a gente concretiza o pecado, é como Adão e Eva, a gente vai ver que a gente errou. Só que muitas vezes a gente acha que é tarde demais, mas nunca é tarde demais. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, e em vez de estar vivendo a nossa vida pelos 5 sentidos físicos, a gente está vivendo a vida Zoe, que é a vida perto com Deus, fica muito mais difícil da gente ceder à tentação. Porque quando a tentação vem, que o diabo começa a falar na nossa mente, né, não é bem assim, a gente vai falar assim: é assim sim. Não é bem assim o caramba, capeta. É assim sim. Está escrito, como Jesus falou, está escrito A, B, C e D. Só que nós somos humanos e nós somos fracos, e muitas vezes a gente fica na beira do "é assim". A gente fica muito perto do "é assim". Né? Eu tenho testemunho disso, a Ileia tem testemunho disso, todos nós temos testemunho disso. De alguém chegar e falar uma coisa pra gente que parece muito, como é que se diz? Pareceu certo. Pareceu certo, né? Você até compartilhou comigo, né? Na história da casa própria. Era uma coisa que parecia tão certo. Parecia tão certo. Todo mundo faz. Eu já, inúmeras vezes, acontece isso comigo. Só que de repente, eu vou colocar na presença de Deus isso, e aí a ficha cai. E geralmente, Cecília, é um momento que a gente está precisando muito de alguma coisa. Está fragilizado. Exatamente. Muito fragilizado. Aí você corre o risco, um sério risco de confundir as coisas, de não entender. Só que aí quando você para, refresca um pouco a cabeça e analisa que Deus já te ensinou, através da palavra, e coisas que Deus ensinou, convivência. Aí sim, pera, tem alguma coisa errada.
Incomoda, né? Tem alguma coisa errada. Peraí, tá errado. Agora, quando a gente tem esse espaço de tempo, né? Quando é uma situação em que a gente tem esse espaço de tempo, é mais fácil não pecar. Mas quando é uma situação que você não tem tempo para pensar, que eu acho que é uma situação que está mais ligada a esse amor ao dinheiro, ou mesmo a essa parte da incontinência, né? Porque essa parte da incontinência, ela mexe diretamente com a nossa carência. Verdade. Né? Então você está carente de alguma coisa e aí aparece uma situação em que você vai satisfazer aquela carência afetiva e de repente você não pensa duas vezes, pá, você se entrega àquela situação. E muitas vezes é isso que contribui para que a pessoa se sinta eternamente culpada. Ah, não, eu errei uma vez e agora eu vou ser condenada a estar errando direto. Mentira do diabo. Né? Porque a palavra diz, mais uma vez, que Jesus é o nosso advogado. Ele é justo. Então, quando a gente estiver carente, né? Porque, olha, o engano, Adão e Eva ali, quando eles estavam lá, eu imagino que eles estavam carentes, né? Apesar de estar com Deus diariamente, Deus falava com eles. Não precisava trabalhar, era uma maravilha, né? Não tinha sogra, o casal, para brigar, ainda não tinha filho, né? Não tinha confusão, trânsito, não tinha nada. E mesmo assim a Eva devia estar carente para cair na história da serpente, né? O Caim, quando ele se irou contra o irmão dele, ele estava extremamente carente. Por quê? Porque Deus se agradou da oferta do irmão menos do que a dele. Mas isso, o próprio Deus falou, isso não significa que da próxima vez eu não vou me agradar da sua oferta, né? Então, lá em Lucas 22, 40... Jesus estava lá no Getsemane e ele nos dá a receita para que a gente não caia em tentação. Lucas 22, a partir do 40. Diz assim: chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: orai para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, contudo, não se faça a minha vontade, sim a sua. Aqui Jesus estava carente. Ele estava pedindo para Deus uma ajuda, tipo, Senhor, olha, não me deixa cair em tentação, eu quero fazer a tua vontade, né? Dizendo, Pai, se queres, passa de mim este cálice, contudo, não se faça a minha vontade, sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava, e, estando em agonia, orava mais intensamente, e aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Os médicos, né, a medicina, tem feito estudos que quando nós estamos passando por algo muito estressante, os nossos vasinhos periféricos aqui da pele, eles se rompem, e a gente pode acontecer como aconteceu com Jesus, de suar sangue. Isso significa que Jesus estava passando por um momento mais estressante de toda a vida dele. E aí no versículo 46, diz assim, no 45, levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo de tristeza. E disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai para que não entreis em tentação. Aqui eu acredito, quando fala que os discípulos estavam dormindo de tristeza, é uma profunda depressão, né? A depressão não faz com que a gente queira só dormir, a gente fica com aquela tristeza. E Jesus falou, levantai-vos e orai para que não entreis em tentação. Então 2 vezes Jesus fala a mesma coisa, orai para que não entreis em tentação. Então, quando a gente estiver carente, quando a gente estiver passando por
né, por esses momentos de tentação, e a gente vai passar, e a gente sempre vai passar. Não existe nenhum cristão que possa ser tão santo que diga, não, eu não sofro tentação. Não existe. Então não está incomodando o diabo. Nós todos somos humanos, e quanto mais a gente estiver incomodando o inferno, mais ele vai querer mandar tentação para a gente cair. Eu aliado dele, já tá tudo certo. E para tirar o nosso ministério. Né? Quanto maior o ministério que a pessoa tem perante Deus, maior a tentação que o diabo e outros empecilhos que o diabo vai colocar na nossa vida. Devia ter avisado isso antes. Oi? Devia ter avisado isso antes. Devia ter avisado isso antes. Agora já sumiu, Amanda. Então, se a gente for olhar no Velho Testamento, a gente vai ver muitos servos de Deus que caíram em tentação. A gente vai ver Davi, a gente vai ver Sansão, a gente vai ver Salomão, a gente vai ver Abraão, nós vamos ver praticamente todos eles caindo em tentação. Por quê? Porque eles eram crentes em Deus, mas humanos, como nós. Quando a gente vem para o Novo Testamento, a gente vai ver que foram poucos os que caíram em tentação. E mesmo os discípulos, todos eles caíram em tentação porque abandonaram Jesus. Né? Judas foi o pior, que realmente foi lá e consolidou o pecado. Mas depois que o Espírito Santo foi derramado, a gente vai ver Ananias e Safira caindo em tentação e não vai ver quase mais ninguém. Por quê? Porque quando nós somos cheios do Espírito Santo, quando nós temos os dons na nossa vida, quando nós buscamos o Senhor, Ele nos livra da tentação. Então, se a gente está só caindo em tentação, clama ao Senhor. Senhor, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu quero sair dessa vida carnal que eu estou vivendo. Eu quero sair desse mundo. Senhor, eu quero ir para o reino do Teu Filho amado. E a gente pode saber que nós temos isso nas nossas mãos se a gente pedir. Assim como Jesus falou na oração, e não nos deixesses cair em tentação. Tá? Diariamente pedindo isso para Deus. Senhor, não me deixe cair em tentação. Senhor, coloca o Teu Santo Espírito, coloca a Tua unção na minha vida, porque eu não quero cair em tentação. Se a gente já caiu em tentação, Senhor, eu errei, eu caí em tentação, mas eu não quero mais continuar nisso. Eu quero fazer a Tua vontade. Como Jesus falou lá no Getsemane, eu quero fazer a Tua vontade. E assim a gente vai conseguindo, eu não vou dizer assim, a gente vai conseguir não cair em tentação. Não, a gente vai cair em tentação, mas a gente vai conseguir cada vez mais ficar menos tempo pensando que a tentação é uma coisa boa. Esse tempo vai diminuindo e a gente vai ficando mais esperto, né, a esse respeito. Amém? Alguma pergunta, alguma dúvida? Uma coisa é ser tentado, outra coisa é cair em tentação. Né? Eu custei muito entender isso aí. No começo da minha conversão, eu me martirizava, porque eu era tentada em algumas coisas, embora não caísse, eu achava o maior pecado eu ser tentada. Uhum. Mas eram as minhas fragilidades. Que o inimigo sabia, ou até a própria tentação minha, a minha carne. Porque tem um texto também que fala que a gente é tentado de acordo com as nossas paixões. Uhum. Não é a paixão do diabo que tenta nós. Uhum. Se eu sou uma pessoa impulsiva, eu sou tentada a dar patada em todo mundo, o tempo inteiro. Porque eu sou assim. Porque é coisa minha, que precisa ser mudada. Então, uma coisa é vir a tentação e você rejeitá-la, e outra coisa é vir a tentação e você cair na tentação. Ela vir é comum natural, eu acho. Quando a gente está nessa terra. Porque o inimigo não vai perder tempo. Se ele sabe o que é a nossa fraqueza, não vai perder tempo um segundo. No pecado não está em ser tentado. O pecado está em cair nessa tentação. Aí eu me martirizava. Nossa, aí eu sou a pior pessoa do mundo. Porque eu estou sendo tentada.
Não existe isso. E tem um texto aqui também em Efésios 4, versículo 22, que diz assim: no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe, segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão, procedentes da verdade. Porque quando o diabo vem com essa tentação do engano, de torcer a palavra de Deus, se a gente fizer isso, se a gente se despojar do velho homem, que foi o que foi ministrado na passagem do ano, a gente esquecer as coisas do passado, muitas vezes a gente cai em tentação por coisas que foram semeadas na nossa vida quando a gente era criança. Coisas, fatos que aconteceram, coisas que aconteceram e que na mente da criança fica, então agora a vida inteira eu vou ter que ser desse jeito. Mas a palavra de Deus diz que quando a gente se despoja do velho homem, né, a gente vai renovar o nosso espírito e o nosso entendimento. Tem mais um texto aqui, em Tiago, a gente tinha lido Tiago 1, 12 a 15 no comecinho, mas continuando lá naquele mesmo texto, Tiago 1, 22, diz assim: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se a gente é só ouvinte da palavra, e o diabo vem e fala assim, olha, não é bem assim, a gente cai no engano. Mas se a gente é praticante da palavra, a gente não vai ser facilmente enganado. Amém? Amém. Aquele versículo que eu falei está aí no Tiago mesmo. Tiago, no 14. Mas cada um é tentado, quando atraído e engodado, desenvolvido, pela sua própria consciência. Pela sua própria... Porque é assim, né, que é o texto que a gente leu no começo, né? Quando fala que nós somos tentados pela nossa própria concupiscência, significa que... Porque muitas vezes a gente fica assim, ah, não, mas eu caí na tentação porque o diabo isso, o diabo aquilo. O diabo, ele traz a tentação, mas quem pega somos nós. Ele pode trazer a tentação e a gente não fazer nada. É como você jogar um anzol com a minhoquinha para o peixe e o peixe olhar e falar, isso aí é roubada, né? É a mesma coisa. Então o inimigo vem, ele joga ali uma coisa apetitosa para nós e cabe a nós falarmos, não, isso não é bom para mim. Como cristão, eu não devo fazer isso. Amém? Amém. Então é isso. É uma última coisa também que eu queria falar, mas pode ligar aí. Geralmente,